Eu não estou vendo ninguém falar sobre isso na internet e isso vai mexer na economia e nas empresas de todo mundo. E você só tem agora para tomar uma decisão antes que você seja pego de surpresa daqui a algumas semanas. Então eu vim aqui para te contar sobre as consequências de um fenômeno meteorológico, mas que vai impactar diretamente nos negócios e no futuro de muitos países entre dezembro e março do próximo ano. Olha o que vai acontecer. A NASA já anunciou que tem um fenômeno acontecendo nesse exato momento chamado El Niño, que é o aquecimento da superfície das águas do oceano, e isso vai provocar, vai desencadear a partir de dezembro fortes tempestades da metade do Brasil para baixo e uma seca devastadora da metade do Brasil para cima. E não tem ninguém falando disso na internet. Muitos investidores da Bolsa de Valores já levaram seu dinheiro embora do Brasil, muitos. Isso está acontecendo todos os dias. Quem acompanha investimento em Bolsa de Valores sabe o que eu estou falando. Só que o investidor, quando ele pega, como aconteceu semana retrasada agora, saiu 29 bilhões de reais do Brasil, mas eles pegam o dinheiro, levam embora, mas não explica por que estão levando o dinheiro embora. Até porque quem é o dono do dinheiro não tem que dar satisfação a ninguém. Mas para aqueles que são mais desavisados, para aqueles que estão pensando em Copa do Mundo, para aqueles que estão sendo distraídos com esses assuntos que não vão levar ninguém a lugar nenhum, como é o futebol, por exemplo, essas pessoas vão sofrer demais daqui a poucas semanas, porque esse fenômeno meteorológico vai arrasar as plantações, vai prejudicar o agronegócio brasileiro. E as pessoas vão falar, mas Leandro, o que eu tenho com isso? Eu não sou do agronegócio. Você come o quê? Você se alimenta de fotossíntese? Você faz a fotossíntese? Você se alimenta de luz? Não, você come comida. E pela ausência de comida, as pessoas vão passar grandes necessidades, porque a lei da oferta e da demanda. Se tem muita oferta, o preço é baixo. Se tem pouca oferta, o preço sobe. E o preço da comida na virada do ano, entre dezembro e março do próximo ano, vai disparar. Só o que não vai disparar é o salário das pessoas. Então as pessoas vão ter uma dificuldade muito grande de se alimentar, porque o preço da comida irá disparar. Leandro, como é que você está sabendo de tudo isso? Bom, primeiro que eu não moro no Brasil, eu estou em Dubai, de onde eu estou falando com você. Eu estou falando com você aqui de um restaurante bem embaixo do Burj Khalifa, onde eu gosto de sentar e bater esse papo aqui com vocês, aqui de Dubai. E aqui no nosso centro logístico, aqui de Dubai, esse aí foi o último galpão que nós pegamos. Aqui no centro logístico, aqui em Dubai, a quantidade de empresas do mundo árabe que estão fazendo estoque de comida, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da quantidade de empresas, inclusive empresas chinesas, que estão aqui no Emirados Árabes fazendo estoques colossais de comida. O Brasil está atravessando um problema muito grande, que é a ausência de silos, aqueles barris gigantes. Para quem nunca viu um silo, é uma espécie de tonel gigante, onde é armazenado grãos. Então, o Brasil até produz alimento, mas não tem onde guardar. Se não vende, estraga. Então, o que está acontecendo? Aqui no Emirados Árabes, a quantidade de oferta de galpões logísticos é gigantesca. Em alguns Emirados, isso perde de vista no horizonte, como é o caso aqui de Dubai e lá de Abu Dhabi. Então as pessoas já estão tomando conta de fazerem seu estoque de comida. Se você for ver nos Estados Unidos, os americanos já limparam as prateleiras, não tem uma garrafa d'água dentro de um supermercado para você comprar, porque eles sabem o que vai acontecer entre dezembro e março. Vai começar uma escassez generalizada de comida. Isso não vai ser só entre dezembro e março. Entre dezembro e março vai ser o pico do fenômeno El Niño. Mas as consequências durarão por meses. Então, da metade do Brasil para baixo, como eu falei, segundo a NASA, terão tempestades fortíssimas, irá alagar todas as plantações. E da metade do Brasil para cima,
uma seca sem precedente na história. Ou seja, aquilo que de alguma forma estava sustentando o Brasil, que é o agronegócio, vai terminar de quebrar, porque o agronegócio brasileiro já está quebrando. Segundo as reportagens, 38% das propriedades do agronegócio no Brasil estão devendo ao banco e os produtores estão tendo as suas propriedades penhoradas pela justiça para pagar o banco. Ou seja, do que antes era um orgulho nacional que sustentava o país, o agronegócio brasileiro era um orgulho, está se tornando um grande problema agora de preocupação, porque aquilo que engordava o caixa do governo, agora não vai ter mais como engordar o caixa do governo a partir de 2027. Então, para você que tem uma loja do comércio, para você que tem uma empresa que vende só para brasileiro, você vai precisar repensar uma coisa, meu amigo, minha amiga. A partir do ano que vem, você não vai ter para quem vender. O número de desempregados será altíssimo. O número de pessoas que não terão dinheiro para comprar com a sua empresa será gigante, como nunca se teve na história. Haja visto que você, hoje for os dados oficiais, existem 52 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Ou seja, essa turma está desempregada. Mais os que estão perdendo emprego todos os dias, porque a Receita Federal afirma que 700 empresas fecham por hora no Brasil. Por hora. 700 empresas. Então, essas 700 empresas que fecham por hora no Brasil despeja mais desempregado todos os dias no mercado de trabalho. Então, para você que tem uma empresa, que tem uma lojinha no Brasil, precisa tomar uma decisão imediata do que você vai fazer para conseguir sobreviver no próximo ano. Eu vou te dar aqui algumas alternativas, tá? Algumas alternativas. Número 1, exportar um produto brasileiro para o mundo árabe. Como eu fiz, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui não é coisa que eu aprendi na faculdade, não, é coisa que eu já faço na vida prática. Os países árabes todos estão em área de deserto. Se juntar os 22 países árabes, nós estamos falando de um público consumidor que dá 3 vezes a população dos Estados Unidos. É muita gente com grana para comprar os nossos produtos do Brasil. Então, quando eu vi que no Brasil estava se tornando uma fábrica de miseráveis, quando eu vi que o presidente Lula cumpriu com a promessa dele, que ele falou que ia acabar com a pobreza, realmente acabou com a pobreza, transformou todo mundo em miserável. Quando eu vi que essas coisas estavam acontecendo, eu pensei, para quem que eu vou vender os produtos e serviços da minha empresa? Quem é que tem dinheiro para comprar? Os americanos não querem que os produtos brasileiros entrem lá. Tem um tarifaço. Os chineses não querem comprar de brasileiro. Eles mandam um chinês para o Brasil, compram uma terra e eles vendem para eles mesmo. Já expliquei isso no outro vídeo. A Europa está quebrada. Então, eu fico assim, como é que eu vou vender alguma coisa para um irmão brasileiro? Não tem como, não tem como. Mesmo que eu pegasse hoje um container de produto da China e te entregasse de presente, tu não tem para quem vender, ia morrer de fome com isso na mão, percebe? Então, meus amigos, esse fenômeno que ninguém está falando sobre ele, o El Niño, vai causar uma catástrofe no agronegócio brasileiro. E o efeito dominó disso é o empobrecimento generalizado do Brasil. Generalizado do Brasil. Porque é mais ou menos assim, o agronegócio que traz grana para o governo brasileiro entra em colapso por causa de eventos climáticos. Ele não paga mais impostos para o governo porque quebrou. O governo, não tendo de onde tirar, tem que se endividar mais e pegar mais empréstimo. Pegando mais empréstimo, os juros sobem. E os juros subindo, fica mais fácil para o banco emprestar para o governo do que para os empreendedores. Fica melhor para a ciranda financeira, fica melhor para os investidores especulativos do que para os empreendedores. Ninguém vai mais querer abrir uma empresa, não vai valer a pena. Você não vai abrir uma empresa para ganhar de 8% a 12% se o governo está pagando 15%. Você vai abrir uma empresa hoje para faturar de 8% a 15% do teu valor investido, com risco de você quebrar. Violência urbana, a justiça contra você. Cria-se no Brasil uma taxa ou imposto novo a cada 3 dias, ou seja, uma instabilidade gigantesca. Instabilidade política, econômica, social, jurídica, e aí você tem, ou fica com tudo isso, ou empresta 15% para o governo. O que você acha? Vale mais a pena viver
de emprestar dinheiro para o governo do que abrir uma empresa. Foi mais ou menos o que aconteceu na época do governo Sarney. Aconteceu isso também no Brasil. Faltou até produtos nas prateleiras do supermercado. Eu era criança, naquela época a gente entrava na fila para comprar pão, para comprar leite, não tinha papel higiênico, era uma coisa de maluco. O Brasil estava uma coisa de maluco naquela época. E essa época está voltando. E não tem ninguém falando disso na internet. Os jornalistas, quando vão para o telejornal, eles falam assim muito en passant sobre o fenômeno El Niño, mas não tem um grupo de comentaristas para explicar para as pessoas quais são as consequências disso. Ninguém está querendo alarmar, ninguém está querendo criar um pânico. Eu também não estou querendo criar pânico. Eu simplesmente consigo enxergar a verdade e a realidade. Eu não estou entorpecido, eu não estou embriagado, eu não estou iludido com futebol, Copa do Mundo. Não estou não. Eu estou muito pé no chão e muito atento às coisas que estão acontecendo. Eu tenho visto, não é só aqui no Emirados Árabes não, porque eu também tenho empresa em Nova York, tenho empresa na China. Eu tenho visto esses países fazerem estoque de alimentos. E o Brasil, ninguém está falando nisso. O poder de compra do brasileiro está cada dia menor, a inflação tem corroído o poder de compra do brasileiro e agora, entre dezembro e março, vai começar essa explosão de falta de alimento. O Brasil, que é um dos maiores exportadores de alimentos e bebidas do mundo, daqui a poucos meses vai começar a importar comida. A verdade é essa, gente. Isso é a grande realidade. Leandro, então me explica melhor como é que vai funcionar essa questão da exportação. É simples. O primeiro passo é você saber o que o cliente quer comprar. Não inventa. A necessidade é a mãe da invenção. Não adianta você querer vender chá se o cliente quer comprar café. Não adianta você querer vender açúcar se o cliente quer comprar rapadura. Vende o que o cliente quer comprar. Então o primeiro passo é você identificar o que o cliente quer comprar. E eu quero disponibilizar para você, gratuitamente, uma lista com os 200 produtos que mais são vendidos aqui no mundo árabe e que tem abundância no Brasil. Então vou deixar aqui o meu WhatsApp, que é prefixo daqui do Emirados Árabes, né? Mais 971 50 573 8052. Você entra em contato comigo. Eu sei que não é o seu caso, mas tem muita gente boca aberta que manda mensagem assim: eu quero a lista com os produtos. Não se identifica, não fala o nome, não sabe dar um bom dia, não falam por favor, não falam muito obrigado. Então a quantidade de brasileiros mal educados é colossal. É uma quantidade assim exorbitante. Não é o seu caso que está me assistindo, mas tem muito boca aberta que manda mensagem dessa maneira. Então bota lá, não esquece. Bom dia. Leandro, assisti seu vídeo no YouTube e eu gostaria de solicitar a lista dos produtos que mais são vendidos no mundo árabe, porque eu tenho interesse em exportar produtos do Brasil, porque aqui no Brasil o bicho está pegando, como a gente diz no popular. E na resposta eu te mando a lista, tá bom, gente? Combinado assim? Então a primeira coisa é você identificar o que o cliente está querendo comprar. Identificou o que você tem para vender para ele? Aí sim, aí começa o processo. Tem que legalizar sua empresa, tem que criar sua logomarca, que você vai terceirizar a produção, na maior parte das vezes são assim. Os meus clientes, na maior parte deles, eles não são donos de fábrica, eles são donos da marca e terceirizam toda a produção. Eu mesmo comecei assim. A Cafézeus, no começo, eu não tinha fazenda de café, não tinha máquina para envasar café, não tinha nada disso. Então o que eu fiz? Eu abri minha empresa, criei a minha marca, criei as especificações do produto, mandei fazer a arte do rótulo, embalagem e terceirizei para uma fábrica fazer isso para mim e comecei a exportar. Foi assim que eu comecei. Então, depois que identificar que tipo de produto você vai comercializar, que você vai exportar aqui para o mundo árabe, aí entra o processo que eu te falei: legalizar a empresa, criar a logomarca, criar o rótulo, botar o site da tua empresa no ar. E a minha equipe aqui pode ajudar a sua empresa a colocar seus produtos aqui. Tem mercado para todo mundo e eles aqui compram com força, Isso eu estou falando de alimentos e bebidas, mas qualquer produto vende aqui, qualquer produto. A construção civil,
Quer saber? A construção civil aqui, eles não vendem 1, 2, 3 prédios na planta, igual a gente vê no Brasil. As construtoras aqui vendem 200, 250 prédios na planta. E detalhe, fazem isso em 15 dias. No Brasil, leva-se 6 meses, 1 ano para vender um prédio na planta. Aqui vende 250 prédios em 15 dias, senhores. A construção civil aqui está todo vapor. Então precisa de muito material de construção. Claro, a maior parte deles eu trago da China, porque a indústria do Brasil não tem como concorrer com os chineses. Os chineses fabricam um produto numa free zone, não tem imposto. O Brasil tem uma carga tributária de 35%. O chinês não tem encargos trabalhistas. O Brasil tem. O chinês, quando ele tem uma fábrica, o governo muitas das vezes dá energia elétrica de graça. O Brasil tem a energia elétrica mais cara do mundo. Por aí você já tira uma base. Então não tem como uma indústria brasileira concorrer com uma chinesa. Não tem como. A não ser quando se trata de alimentos e bebidas, ainda dá. E tem que correr. Essa decisão você precisa tomar hoje. Porque é o que eu falei para vocês aqui, entre dezembro e março, mesmo que você queira começar, não adianta mais. Não adianta mais. Perdeu o time, perdeu a oportunidade. A minha avó dizia que oportunidade, ela não tem cabelo. Então, depois que ela passa, não adianta tentar agarrar ela, porque não tem jeito. Passou, acabou. A oportunidade, quando ela chega, você tem que abraçá-la de frente, porque oportunidade não tem cabelo para você segurar ela e puxar, não dá. Passou, já era. Então não tem assim, eu vou pensar, vai ter eleição, eu vou esperar as coisas melhorar. Porque eu acho que vai entrar o candidato A, ele vai salvar o Brasil. Não, vai entrar o candidato B, ele vai acabar com a corrupção, o tráfico de droga. Meu irmão, se você acredita nisso, pelo amor de Deus, faz isso não. Porque, no fim, todos eles vão lá para Brasília defender seus interesses próprios, ou um grupo deles. Nunca é de interesse público do povo. Nunca. Nunca foi. Desde 1500 até hoje nunca foi. Então, não fique iludido achando que o candidato A, o candidato B, o candidato C vai salvar o Brasil, porque não vai. Você é que tem que salvar sua família. Sua família só depende de você. Seus filhos só dependem de você. Ninguém vai bater na tua porta para te dar nada. Então a decisão tem que ser já. Manda aí o WhatsApp para mim e eu te envio a lista dos produtos que mais são vendidos aqui. Bom, eu aqui no Emirados Árabes, a minha empresa aqui, ela tem autorização para trabalhar com 4 tipos de produtos: alimentos e bebidas, produtos eletrônicos, produto da área de saúde e materiais de construção civil. Só que, para vocês que estão me assistindo do Brasil, a única coisa, infelizmente, a única coisa que o Brasil tem como competir, por enquanto, é alimentos e bebidas. No resto, não tem a menor chance. Para você, meu irmão brasileiro, que está me assistindo dos Estados Unidos, tem muita indústria americana que quer botar os produtos deles aqui no Emirados Árabes. Muita. O Trump está fazendo um esforço gigantesco para poder reindustrializar o país, porque ao longo de 40 anos eles dormiram no volante, as indústrias começaram a sair dos Estados Unidos, e ir para a China. Os celulares da Apple são fabricados na China, agora na Índia também. A Samsung está na China, a Nike está na China, ou seja, os gigantes todos estão indo tudo para a China, e os Estados Unidos dormiu no volante. Agora querem salvar a indústria nacional no grito, colocando os tarifaços em produtos importados. Então, para aqueles que estão nos Estados Unidos, quando alguém fala, eu quero exportar, eu quero vender um produto americano para o resto do mundo, o Trump, se te encontrar na rua, vai te dar um beijo na boca, porque é tudo que ele quer. Tudo que um país precisa para se desenvolver é exportação, é exportar. Tem que vender mais para fora do que comprar. Isso chama balança comercial positiva, é vender mais do que compra. O que acontece com você se você gastar mais do seu salário do que você ganha? Você se endivida, que é o que está acontecendo com o Brasil. Então, para você que está me assistindo da Europa, para você que está me assistindo dos Estados Unidos, para você que está me assistindo de qualquer lugar, em especial os meus irmãos brasileiros, que já entendeu as consequências do fenômeno El Niño, estou esperando o seu contato no WhatsApp para nós tratarmos
sobre as exportações que você vai fazer para o mundo árabe. Muito obrigado pela sua audiência. Se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e me siga lá também no Instagram, @eu sou Leandro Monteiro. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.